Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Palavra em Foco, onde procuramos trazer clareza e compreensão acerca das Escrituras Sagradas. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu amigo, meu leal escudeiro, Pastor Bruno César. Bom dia, pastor. Bom Graça e dia, paz. bom dia, graça e paz, paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, para falar da palavra de Deus. Amém. No episódio passado falamos, sobre escatologia Sim. e continuaremos, falando sobre a nossa maior esperança, Amém. que é a Amém. volta de Cristo. Glória a Deus. Sim, como o pastor Bruno disse, então hoje nós vamos dar sequência, dar continuidade ao que nós iniciamos no episódio passado. Só para a gente recapitular, nós falamos, sobre o significado de escatologia. Nós trouxemos aqui aquilo que a gente acredita, que seja a provável ordem, dos acontecimentos. O que é escatologia? É o estudo dos últimos acontecimentos da história da humanidade. E na nossa visão, na visão pré-tribulacionista, então a gente acredita que vai acontecer o arrebatamento da igreja, que está próximo, e essa é a nossa esperança. E após o arrebatamento da igreja, acontecerá aqui na terra a grande tribulação. Enquanto vai acontecer os 7 anos da grande tribulação na terra, no céu acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Nós falamos sobre isso. Ao final dos 7 anos, a gente acredita que vai acontecer a volta de Cristo juntamente com a igreja para a batalha do Armagedon, onde vai separar, quem vai entrar no milênio, no reino milenar, e quem não vai. Então, após a batalha do Armagedon, vem o milênio, 1000 anos, Jesus Cristo reinando aqui na terra, em Jerusalém. Satanás estará preso, conforme diz as Escrituras. E após esse tempo, ao final, Satanás será solto vai tentar, a última tentativa de enganar a muitos. E aí ele será derrotado, definitivamente, lançado no lago de fogo e enxofre. E aí vai acontecer o juízo final, que a Bíblia chama de o grande trono branco, O juízo do grande trono branco. Após esse juízo, então, João, em Apocalipse, ele descreve a aparição, vinda do céu, de novos céus e nova terra. E João também continua dizendo que ele vê descer do céu a nova Jerusalém. Glória a Deus. Então, essa é a provável ordem, dos acontecimentos escatológicos, E hoje a gente vai falar sobre os sinais da volta de Cristo, pastor Bruno. O que a gente vai abordar aqui hoje vai ser basicamente o que nós estamos vivendo, sinais da volta de Cristo. Então, segundo aí o próprio Cristo falou lá em Mateus 24, nós estamos ali nos princípios das dores. Princípio das dores. Então, são rumores de guerras, terremotos, pestes, Sim. E nós já estamos vivendo isso que o próprio Cristo relatou. Sim. Então, assim, a volta de Cristo é iminente. Eu acho que não falta nada para acontecer para que Cristo volte, Para que ouvimos aí o soar, Da última trombeta. Isso Glória aí. a Deus. Amém. Exatamente isso. Nós vamos caminhar hoje. Vamos falar bastante aqui sobre o capítulo 24 de Mateus. E eu quero começar lendo um texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, onde Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, e Pedro vai dizer assim: o fim de todas as coisas está próximo.
Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Então, nós vemos, né, várias passagens bíblicas, pastor Bruno, que apontam para o retorno próximo, iminente de Cristo. Sim. E Pedro está dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Isso há cerca de 2000 anos atrás. Sim. E nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que Jesus disse que quanto à hora e o dia, ninguém sabe, né? Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas ele deixou alguns rastros, algumas placas indicativas, que são esses sinais que nós vamos ver hoje. E Pedro está dizendo nesse texto que nós acabamos de ler, que quanto mais o fim se aproxima, mais nós precisamos nos dedicar à oração. Sim. É algo interessante porque a oração ela está intimamente ligada ao relacionamento com Deus. Sim. E aí, o mais interessante é que a nossa oração, como um relacionamento com Deus, é para que Jesus volte. Exatamente. O nosso jejum, as nossas preces, O nosso clamor tem que ser o quê? O Maranata, né? O apóstolo Paulo fala sobre a esperança das coisas dessa terra, para não se apegar às coisas, né, desse mundo. É tão interessante porque nós estamos tão presos nessa terra e para a gente 70 anos é muito tempo, Sim. 80 anos é muito tempo, 90 anos, Sim. 100. Agora imagine uma eternidade sem Cristo, né? Os Então, 70 anos em relação... em relação à eternidade não é nada. Quando ele fala os novos céus, nova terra, né? O dia que não terá fim, né? Então, assim, vai além da nossa capacidade humana de entender. Mas existe uma viva esperança entre nós, né? A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em corações humanos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando, né, a gente observa a orientação do apóstolo Pedro, a gente se aproxima mais de Deus. Uma das maneiras de aproximarmos mais de Deus é através da oração, é através do relacionamento, né? Verdade. A oração não é só eu falando, é me relacionando, conversando com Deus, né? E aí esse sentimento de eternidade vai despertando em nós, né? Quando eu falo, nós como professores de escola Sim. bíblica, né? A gente fala, se a gente despertar nos irmãos, na igreja, no povo que nos ouve, né? O desejo da volta de Cristo, nós estamos fazendo um bom trabalho. É verdade. Né? Porque não é nada fácil, né? Mudar uma cultura, né? Numa sociedade capitalista, né? Onde só vê o hoje, o agora. Presa a coisas materiais. Né? Então, assim, para esse tempo você focar na eternidade, nós precisamos de fazer o que o apóstolo Pedro orienta, né? É verdade. Que é orar. Em Tessalonicenses fala isso, né? Orai sem cessar. Sim, verdade. E interessante, o senhor falou a questão da preparação. Uhum. Porque a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Sim. Então, antes da volta de Cristo, para arrebatar, para buscar a sua igreja, que ele mesmo prometeu, a Bíblia nos chama de noiva. Fala que a igreja é a noiva de Cristo. Após o arrebatamento, a palavra de Deus já nos chama de esposa. Sim. Né? Então, por isso nós falamos que vai haver as bodas, né? E quando a gente fala de noiva, pastor Bruno, é interessante porque a noiva, ela se prepara para o noivo. Sim. Né? Tem até o dia da noiva, né? Uhum. Hoje em dia já tem o dia do noivo. Na minha época não tinha isso. Né? Nem na minha. Eu costumo dizer, eu estou indo, né? Vou completar 24 anos de casado, né? E eu costumo dizer, né? Eu brinco que
o noivo, talvez o papel dele seja o sim. Talvez você pudesse mandar a foto com o sim, porque o casamento ele é mais focado na noiva. E a noiva, no dia da noiva, né? Ela se adorna, ela se separa para se adornar, né? Para se enfeitar. E eu acredito que essa analogia, quando a Bíblia nos chama de noiva, acho que tem muito a ver com isso, de nós termos, né? Nós precisarmos, como noiva, como igreja de Cristo, nós nos prepararmos, estarmos preparados, adornados, puros, santificados para a volta do noivo. É verdade. A palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Exatamente. E aí é tão profundo essa analogia, porque nas bodas o noivo e a noiva se tornam um, né? Um só. Um só. Então, o que acontecerá nas noivas? Nos tornaremos um com Cristo, nos tornaremos semelhante a Ele. Verdade. Né? E quando Ele vier para julgar as nações, julgaremos junto com Ele. Verdade. É isso que está escrito na palavra. Então, o amor de Cristo é tão grande que vai chegar um dia que Ele nos honrará. Vai chegar um dia que Ele nos honrará. Mas como? Nas bodas do Cordeiro. Né? O relacionamento conjugal é algo tão profundo, é uma aliança de sangue. É uma aliança profunda que marca a alma, que toca o espírito, que toca a carne, que toca todos os pontos das nossas vidas num relacionamento conjugal. E é este relacionamento, né, que Cristo deseja com a sua igreja. Amém, é verdade. É interessante que a guerra entre Israel e Irã, ela reacendeu Sim. essa discussão, essa agenda escatológica, e as pessoas voltaram, né, a discutir, a falar desses sinais da volta de Cristo, né? Talvez num outro momento a gente possa falar, não sei se vai dar tempo hoje, né, de falar sobre essa guerra de Israel e Irã, porque existe uma motivação histórica, né? Sim. Mas eu acredito também que existe uma motivação espiritual nessa guerra. Enfim, é fato que após esse acontecido, né, as pessoas voltaram a falar da segunda vinda de Cristo. E quando a gente fala da segunda vinda, se a gente fala de segunda é porque houve a primeira. Né? E eu queria esclarecer isso aqui, porque escatologicamente falando, biblicamente falando, a primeira vinda de Cristo, ela se cumpriu com o nascimento de Cristo. Então, a primeira vinda de Cristo foi o cumprimento da profecia com o nascimento de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela se cumprirá, né, em duas fases. A primeira fase é para o arrebatamento da igreja, e a segunda fase da segunda vinda vai se cumprir na volta de Cristo com a igreja, como o Senhor disse, para o julgamento das nações. Isso é muito. A gente tem que deixar claro que no arrebatamento encontraremos com Cristo nos ares. Sim. Ok? E aí viveremos ali o julgamento das obras e as bodas do Cordeiro. Após esse período, que aqui na Terra estará acontecendo a grande tribulação. Não quero estar, né? Voltaremos com Cristo, né? Tem que deixar bem claro isso, porque as pessoas entendem totalmente, fazem uma confusão aí de tempos nesse momento. Né? Sim, e importante dizer também que é uma coisa que é muito dita, né? E eu entendo de forma diferente, é que a volta de Cristo para o arrebatamento não será uma volta visível. Sim. Por quê? Por que isso? Porque a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será num piscar de olhos. Então vai ser tão rápido. Tem até uma música antiga que
que diz assim: então se verá O Filho, o Filho do do Homem. Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, essa música, ela fala da segunda fase da segunda vinda, da volta de Cristo com a igreja já arrebatada, ao final dos 7 anos da grande tribulação, para o julgamento das nações. Essa sim será uma volta visível de Cristo. Mas o arrebatamento da igreja é interessante porque a própria palavra, nós falamos sobre isso aqui no episódio passado. A palavra arrebatar, ela significa raptar com violência. Raptar com violência. Então, nós seremos tirados da terra, em nome de Jesus, Sim. essa é a nossa esperança, Isso mesmo. num piscar de olhos. Não vai dar tempo de, Jesus está voltando, olha lá que lindo. Não. Inclusive, há uma compreensão, pastor Bruno, de que somente os salvos em Cristo ouvirão, né, estarão sintonizados na frequência da última trombeta. Sim, sim. Por isso, a todo momento, a gente vê os apóstolos, os que escreveram, né? Principalmente Pedro, Tiago, Paulo, João, aquela questão de estarmos vigilantes, né? De estarmos preparados, né? Porque não sabemos nem o dia nem a hora. Então, Sim. assim, tem um texto da Palavra de Deus que fala assim, aquele que pensa estar de pé, né? Sim. Cuide para que não caia. Então, a todo momento, é como se você tivesse de mala pronta, né? Esperando aí a hora de chamada do seu voo, né? Quando você fica ali no aeroporto esperando o check-in, né? Esperando ali, você fica ali esperando a hora que o seu voo é anunciado, você já está pronto, de mala pronta. É verdade. É mais ou menos isso que o apóstolo está falando. Olha, vocês vão viver aqui nessa terra, passar por todos os momentos, mas a qualquer momento seremos, né, tirados. Então, é por isso que a própria palavra nos fala para eliminarmos as distrações, né? E vivendo sempre vigilantes, né? Prudente como uma serpente, né? Inocente como uma criança. Então, assim, são vários textos que nos orientam a estarmos preparados. Verdade. Para a volta de Cristo. E ouvindo o senhor dizer isso, me veio à memória aqui um texto também da palavra de Deus, no Antigo Testamento, e a Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, né, da Sim. Nova Aliança. E lá em Êxodo, quando Deus ele institui a primeira Páscoa, Sim. é importante dizer isso porque Deus ele ordenou que o seu povo lá, escravizado no Egito, que eles aguardassem quando iria passar a última praga, o anjo da morte, a morte dos primogênitos, que seria a última praga ali no Egito. E aí Deus orienta que o povo aguardasse, né, naquela noite, né, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Sim. E aí a palavra de Deus fala que quando eles estivessem reunidos ali para participar daquela Páscoa, eles deveriam comer da carne do cordeiro ali apressadamente. Então, o que isso nos mostra? Isto fala de preparação. Sim. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Isso fala de estar preparado e comerão apressadamente. Olha que interessante. Você falando o texto, eu consultei aqui. Josué, capítulo 3, versículo 5. Ele fala assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas. Amém. E é isso. Né? E nós estamos vivendo o que esse período agora? Nos santificando. Porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas, fará proezas. E qual que é a proeza que será?
a nossa retirada Amém. dessa terra. O arrebatamento da igreja. É isso aí. Louvado seja isso Deus. aí. E para a gente entrar no sermão profético de Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, eu queria ler a partir do versículo 32. Vamos lá. Jesus, Mateus 24, 32. A partir do versículo 32, Jesus vai contar uma parábola, que é a parábola da figueira. E eu queria ler esse texto para a gente entrar nos sinais da volta de Cristo. Ele deixa uma placa indicativa aqui, Sim. e o texto, a partir do versículo 32, diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, então ele veio trazendo, no início do capítulo 24, ele fala dos sinais, né, das guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fomes, enfim. E aí ele diz, aí ele conta essa parábola. E ele, no versículo 33, ele vai dizer: igualmente, quando virdes todas essas coisas que ele já tinha falado, né, esses sinais, sabei que ele está próximo. Só um minuto. Que é uma coisa tão interessante. No versículo 32, né? Era um costume, né, do judeu ter uma figueira plantada em seu quintal. Sim. Porque ela indicava a chegada do verão, a medida das estações, né? E quem que é a figueira verdadeira hoje, né? Então, é maravilhoso. Exatamente. Texto, né? E a figueira aqui, ela aponta para Israel. Sim. Jesus está falando Sim. do povo da promessa de Israel, né? Sim. E aí, ele, no versículo 33, ele vai dizer: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Aí ele já está falando dele mesmo. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que é importante a gente entender aqui? Ele está dizendo, Jesus está falando sobre o florescimento da figueira. Porque quando, como o senhor disse, né, quando o judeu que tinha aquela planta no quintal, né, plantada ali, quando ele via a figueira florescer, na primavera, ele sabia que estava próximo o verão. Aí Jesus está usando isso, está dizendo, da mesma maneira, quando vocês virem esses sinais que eu acabei de dizer, né, guerras, fomes, terremotos, então vocês fiquem atentos, porque ele está às portas. Isso mesmo. É verdade? Existe uma confusão que eles acham que era a geração do tempo de Cristo. Sim. Né? É essa leitura errada, às vezes, que acontece. Exatamente. Então, aí, agora nós vamos entrar no que o senhor falou. Como a figueira, para você que está nos assistindo aí, para você entender, a figueira representa Israel. E Jesus está falando sobre o florescimento da figueira. Então, qual foi a época que aconteceu o florescimento de Israel, que é a figueira que Jesus está usando aqui como analogia? O florescimento de Israel aconteceu quando Israel, em 1948, ela se tornou um estado independente, um estado livre, uma nação. 1948 foi decretada a independência de Israel. O Estado de Israel. O Estado de Israel. Foi proclamado o Estado livre de Israel em 1948. E aí, quando ele diz que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, ele está falando sobre o florescimento de Israel como nação. Então, para a gente entender, na Bíblia, pastor Bruno, quanto tempo dura uma geração?
É claro que a gente não vai aqui ser leviano de ficar tentando adivinhar Pô, datas, data, é. né? Nós não vamos fazer isso. Mas para a gente tentar entender do que Jesus está falando, né? E aí a gente vê que o fim realmente está próximo. Esse é o nosso objetivo, mostrar a proximidade da volta de Cristo. Sim. Então, lá em 1948, Jesus está falando, olha, quando Israel, em outras palavras, né, Florescer. florescer, se tornar uma nação reconhecida, então essa geração, a partir dessa data, não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Na Bíblia, uma geração nós temos gerações que duraram 40 anos, mas nós temos gerações que duraram 100 anos. Sim. Então, só para a gente entender, Jesus está falando sobre o florescimento de Israel como nação. Inclusive, é importante a gente falar disso aqui também, no capítulo 37 de Ezequiel, quando fala do vale dos ossos secos. Existem duas profecias ali, pastor Bruno. Uhum. Duas promessas, que é a restauração nacional de Israel, que aconteceu em 1948 com o restabelecimento, né, com a proclamação da nação livre de Israel. E existe uma promessa ali também, Ezequiel 37, existe uma promessa ali de restauração espiritual de Israel, que vai acontecer no julgamento das nações, na volta de Cristo com a igreja após a grande tribulação. E aí Jesus, então, eu quero voltar no início do capítulo 24, então agora a gente vai entrar nesses sinais. Sim. Nesses sinais que Jesus deixou e disse, olha, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então nós temos que estar vigilantes e em oração. A cada momento, né? E no nosso entendimento, né, os rumores de guerra, já vivemos 2 guerras, né, mundiais. Muito bom. 2 guerras grandes, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que culmina ali contra o nazismo, né, quando quase que houve o extermínio do povo judeu. Então, já passamos aí por... E estamos aí iminentes de viver uma terceira, né? 60 milhões de pessoas morreram ali durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, é muita gente. 60 milhões de pessoas. E é interessante, esse é até um ponto que a gente vai tocar, que apesar dessas 2 grandes guerras mundiais, nada mudou. Uhum. O mundo não deixou de guerrear, não deixou de acontecer, não acabou, não acabaram as guerras. Sim, sim. A gente vê recente, né? Israel e Irã, a Rússia, né? E a Ucrânia. Né? E assim, né? Já era profetizado biblicamente que Israel, né, nunca viveria uma paz. Sim. Né? Essa paz, quem que vai fazer é o anticristo. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, agora existe nos olhos da mídia, existe um foco maior. Mas Israel nunca teve paz, nunca viveu em paz. Né? Quando Ismael e Isaac, né, nasceram, né, isso já tinha sido profetizado. Decretado, O próprio Deus já tinha falado que Ismael não seria o filho da promessa. Isso. Não era o filho da promessa. Abraão foi dar uma ajudinha para Deus, né? Apressar o processo. Sara falou, não, toma, eu já sou velha. Né? Deus já tinha prometido. E ela, não, eu sou velha e tal. Toma a minha concubina aqui e tal. Né? Se relacione com ela e me dê filhos, né? Sim. Interessante que de Ismael nasceram os árabes, né? Sim, o pai dos árabes. E quando Deus manda, né, Abraão liberar
Agar e Isaac, Abraão ficou pesaroso aí Ismael. Ismael fica pesaroso e Abraão fala, e Deus fala, olha, eu tenho promessa para Ismael também. Sim. Dele vai surgir uma grande nação, ele vai ser feroz, um homem feroz de guerra. Um homem de guerra, Ele nação de flecheiros, né? É só olhar os árabes hoje, né? É, o sangue quente, né? E isso já tinha sido decretado por Sim. Deus, né? Então, assim, quando eu vejo esse foco em Israel, de guerras, eu me preocupo quando Israel viveu a paz, que aí eu entendo que Jesus está iminente à volta de Cristo, né? Se eu ver Israel em total paz, é porque eu fiquei. Verdade. Porque essa perseguição, esse ódio, esse antissemitismo. Antissemitismo, exatamente, é o que eu ia falar. Que a gente vive hoje aí é algo que já foi sacramentado, já foi decretado na palavra de Deus, né? Isso não, a gente não se espanta com isso, né? Lógico que a gente se entristece, lógico que a gente trabalha para viver uma vida de paz e tudo, mas já tá decretado na palavra de Deus, né? Então, assim, viveremos lutando contra isso, né? Contra o antissemitismo, contra qualquer outro tipo de discriminação, né? De preconceito. Viveremos lutando contra isso. Agora, não adianta a gente se assustar, né? A gente viu muitos crentes, quando estourou a guerra ali, muitos crentes começaram a falar coisas improváveis, né? E, assim, nós estamos aqui para esclarecer essa questão, né? Jesus está voltando, e isso aí é só o princípio das dores. Não tem como cravar a data, né? Não tem como cravar nada. No início do nosso podcast, o Adriano, com muita graça, falou cronologicamente o acontecimento dos fatos, né? Então, assim, é aguardar o que já está escrito, né? Isso já está determinado. Já está determinado, né? É verdade. Glória a Deus. Interessante. Capítulo 24, a gente voltando no início, né? Nos sinais do final dos tempos, né? Sim. Então, a partir do versículo 4, porque os discípulos, eles foram mostrar para Jesus a estrutura do templo. Uhum. E aí Jesus falou, olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Sim. Né? Não vai restar pedra sobre pedra. E aí Jesus começa, então, a apontar esses sinais. A partir do versículo 4, diz assim, olha, Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então aqui já tem uma setinha aqui indicativa. Sim. Jesus está dizendo que no final dos tempos aumentaria o engano. Uhum. Então nós estamos vivendo isso, pastor Bruno. Sim. A respeito do engano religioso. Nós temos visto o aumento de novas seitas, né? Novas religiões surgindo, novas doutrinas. E a Bíblia diz que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. É isso mesmo. No próprio livro de Apocalipse fala, né, que não é para alcançar, não é para adicionar nenhum ponto, nenhum tio, né, nenhuma vírgula, né, no que já foi profetizado. Já está tudo o que precisava ser revelado, já está revelado na palavra. Então, hoje eu tenho visto, pastor Bruno, uma onda aí, que eu sou a igreja. Uhum. Né? E isso é um falso ensinamento. Nós, sozinhos, nós não somos a igreja. A igreja é a união dos membros, é o corpo de Cristo. Eu sozinho, eu sou membro. Sim. Eu sou membro do corpo. Se eu arranco a minha mão, a mão sozinha, ela não é corpo. Ela é membro. E a mão sozinha fora do corpo, ela morre.
Sim. O corpo continua funcionando com os outros membros, mas a mão, um dedo fora do corpo, ele morre. Sim, sim. Cristo é o cabeça, né? Em Coríntios isso é bem Sim, bem claro. explicado, bem claro, né? Que Cristo ele continua ainda sendo o cabeça da igreja. Uma coisa que eu queria abrir um adendo aqui durante o estudo aqui, irmãos, Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Amém. Né? Verdade. De nada. O próprio Cristo fala, no mundo tereis o quê? Aflições. Né? Então, assim, esse princípio das dores que estamos vivendo já estava determinado por Jesus. Né? Sim. Muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo. Quantos falsos profetas têm aparecido? Quantos falsos cristos? Né? Quantos falsos messias apareceram e ludibriaram a tantos? Sim. Né? Arrasta multidões. Né? Vamos dar alguns exemplos práticos. Quem lembra de um grande homem que fez um aceito, morou até aqui em BH, chamava o Jim Jones. Né? Ele se intitulou, começou com a igreja, com culto pentecostal, com reuniões, com curas e tal. E depois começou a criar ali uma vida em comunidade, já foram para um outro país aqui da América Latina. Depois ele fez todo mundo tomar veneno e todo mundo morreu, né? É uma história muito triste e as pessoas estavam tendo ele como um Messias, né? Como um Salvador, né? Como um homem. E aí, poxa, acho que 700 pessoas morreram em um único dia sendo envenenadas, né? E aí são falsos cristos que apareceram. Né? E o próprio Cristo, eu volto ao que eu já estava falando, todos os apóstolos e o próprio Cristo falando, vigiai, acautelai, se prepare. Né? Não vigiai, que ninguém vos engane. Para que ninguém tome a sua coroa. Então, assim, tudo isso é o cumprimento que nós estamos vivendo. Né? No versículo 6, né? Sim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós acabamos de falar das guerras. Né? E, assim, é uma coisa interessante, pastor Adriano, que a tecnologia que nós vivemos hoje, ela é proveniente das guerras. Né? É interessante porque assim, a internet foi criada por causa de guerra. Sim. Os pendrives foram criados por causa de guerra. E é terrível uma coisa dessa, mas o próprio Jesus fala para nós não nos assustarmos, porque ainda não é o fim. É verdade. E é interessante que tem um dado alarmante que a maior indústria mundial é a indústria bélica. Sim. A indústria bélica de armas é a maior indústria do mundo. Então, assim, eu fico pasmo com isso, é alarmante, porque os países eles estão se preparando justamente por uma possível terceira guerra mundial. Inclusive, a gente falou da guerra de Israel com o Irã. Eu ouvi um especialista no Oriente Médio dizendo que uma das causas dessa guerra de Israel com o Irã justamente era o temor de Israel de que o Irã pudesse, por exemplo, usar uma bomba atômica. Porque eles dizem, não vamos usar. Mas é interessante que o Irã ele já falou em jogar a bomba atômica na Arábia, onde estão as cidades Meca e Medina, que é o polo, é o berço do islamismo. Sim. Imagina que o Irã é um país extremamente muçulmano e islâmico. Se eles têm coragem, se eles tiverem coragem, eles têm coragem de jogar uma bomba atômica no país onde está o berço do islamismo, que é a religião seguida por eles, imagina no Brasil. Sim. Ou em outro país. Sim, essa guerra aí de enriquecimento de urânio, né, é uma preocupação mundial que acontece com os grandes líderes. Imagina, né? O Irã com isso na mão, com esse urânio todo na mão, então, que não seria capaz. Sim. E assim, quando eu vejo
essa questão do crescimento islâmico, né, aí a gente ainda começa a apontar para outros sinais. Exatamente. Né, de onde virá o anticristo. O anticristo, eu acredito que virá de lá. Muitos muitos acreditaram, né, durante muito tempo que o islamismo viria de outras, né, viria de Roma e tudo mais. Mas agora tudo está apontando. O anticristo. O anticristo viria do Islã. Sim. Né? E assim. E já é um apontamento, né? Porque tudo que vem do cristianismo, o anticristo será a oposição. O nome já fala, anticristo. Anticristo, é. Então, tudo que vem do cristianismo. E aí, quando eu vejo muitas linhas, pastor Adriano, é até interessante a gente comentar aqui que muitos pregadores, muitos estudiosos dizem assim, o espírito do anticristo já está pairando no nosso meio. E assim, eu entendo, eu compreendo o porquê dessa fala. Sim. Porque tudo que diz a respeito do cristianismo, de Cristo, da sua noiva, da igreja, haverá uma oposição totalmente contrária. Sim. E o que nós estamos vivendo hoje? Né? Qual que são alguns princípios cristãos? Família. Né? E aí estão crescendo, batendo contra os princípios da família. É o espírito do anticristo. Sim. Sim. Trabalho, honrar os pais, né? Viver do jeito que Deus te criou, né? Contra ideologias de gênero. Né? E aí o espírito do anticristo vem batendo contra tudo aquilo que Deus criou. Sim. Se opondo, né? Se opondo contemporaneamente. Isso é o quê? É o espírito do anticristo já pairando sobre o nosso tempo. Preparando o caminho para o anticristo. Exatamente. Então, tudo que vai falar de Deus, tudo que vai falar de Cristo, né? Ou talvez até de religião, o anticristo vai se posicionar de uma maneira contra, de uma maneira neutra a questão da religião ou de religar o homem a Deus. Né? A ponto de passar alguns tempos, ele será adorado, né? Ele se sentará num trono. Sim. Então, assim, num trono terreno, né? Se passando pelo Messias. Exatamente. Então, assim, esse espírito do anticristo, acredito também que já está já está pairando, opera. já está operando. Ele já opera. Só para a gente ratificar, reafirmar o que o senhor acabou de ler. Sim. Eu até tinha colocado um texto aqui. Sim. 1 João 2,18. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18. João vai dizer assim: filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora, isso 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Sim. Então, esse surgimento... na época de João já estava acontecendo. Sim. Essa preparação, esse sistema do anticristo, esse espírito do anticristo, que é um sistema. Eu acredito, como o senhor bem falou, vai surgir um líder mundial. Né? Alguns acreditam que vai ser um líder religioso, outros acreditam que será um líder político. Eu não quero estar aqui para saber, né? Em nome de Jesus. Mas eu acredito que vai surgir essa figura, essa pessoa. Sim. Né? Tem uma profecia no livro de Naum, capítulo 1, que fala que o anticristo vai vir de Nínive. Que ele surgirá de Nínive. Sim. Onde fica Nínive? Nínive fica no norte do Iraque. Então, lá na região do Oriente Médio, né, desse povo, do Islã, do islamismo. Então, acredito que vai vir de lá. Então, João está dizendo que também agora, naquela época, muitos se têm feito anticristos. Então, quem são esses anticristos? É o sistema, são pessoas que se levantam contra tudo aquilo que Deus tenta, né, e procura construir ao longo da história,
tudo aquilo que o povo de Deus vem construindo e esses homens, sistemas, enfim, lutam para desconstruir. Sim, é tão interessante que qual que é a maneira, né, do espírito do anticristo agir nos dias atuais, principalmente no Brasil, onde nós já vivemos uma guerra. Né? Sim. É no campo das ideias políticas, no campo da política principalmente, né? No Senado, nas assembleias legislativas, né? No governo federal, nos municípios, nos estados, né? Já há uma guerra ali, Sim. né? Uma guerra ideológica onde nós estamos vivendo. E essa guerra já tem passado dos limites do campo das ideias, né? E já está entrado para o campo da agressão física. E eu não estou nem falando da questão espiritual dessa ideologia, né? Onde famílias inteiras estão sendo destruídas através dessa política que, né, silenciosamente o anticristo vem entrando. Então, assim, o nosso podcast não é para aterrorizar, né, irmãos? Porque tem gente que gosta da dinâmica do medo. Tem gente que fala, vou pôr medo nesse pessoal. Não é pôr não medo. É esse o nosso não é esse foco, o nosso foco. objetivo. Né? Não é esse a gente está falando de guerras, de sinais. Não é esse. A nossa proposta aqui não é, pastor Adriano, é trazer o foco na palavra, né? É trazer o entendimento do tempo que nós estamos vivendo na palavra, porque a profecia já foi entregue. Né? Quando eu vejo Jesus vencendo Satanás no deserto, ele falou a todo momento que está escrito. Né? Jesus venceu o diabo no deserto, jejuando, falando o quê? Está escrito. Pela palavra. Né? Pela palavra, ó, está escrito, está escrito. E como que nós vamos viver no tempo atual? Dizendo o quê? Está escrito. Né? Então, todas as coisas que nós estamos vivendo já foram escritas. E basta nós o quê? Entendermos e compreendermos. Uma coisa nós estamos aqui diante da graça de Deus que nos alcançou e que nos protege, né? E que nos guia, né? Mesmo em dias de trevas. Né? É essa luz que nos guia. Amém. E nós temos falado, né, para você que está nos assistindo agora, sobre esses sinais, e eu tenho certeza que existem pessoas que vão dizer, mas esses sinais já existiam. Verdade, concordo contigo. Contudo, pastor Bruno, esses sinais estão se intensificando. Sim. Estão se tornando mais latentes, mais perceptíveis. Né? Uma coisa que a gente vive hoje, que não vivia nesse tempo, era o quê? Globalização. Exatamente. O que é a globalização? É a quebra da barreira da informação. Então, se acontecer alguma coisa grave lá no Afeganistão, que está milhares de quilômetros daqui, a gente fica sabendo em poucos minutos aqui, né? E muitas vezes afeta a gente aqui. E é isso. Então, assim, o fato dos sinais já aconteceram, mas agora, através da quebra da barreira da informação, tudo que acontece de uma forma macro. Então, não é só numa região, não é só num pedacinho. Aconteceu lá, aconteceu no mundo todo. É o mundo todo está sabendo. Então, é muito interessante destacar essa diferença. Verdade. E no versículo 7, ainda do capítulo 24 de Mateus, a gente tem um grande exemplo do que a gente acabou de falar, sobre coisas que já aconteciam, mas que hoje acontecem num maior número e grau. O versículo 7 diz assim, Jesus continua, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, né? E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha só, em vários lugares. É interessante, por exemplo, a fome. A fome mundial tem números alarmantes. Nos últimos anos, houve uma queda nesses números, pastor,
porque eu acredito que até a igreja, como instituição, né, tem exercido o seu papel, né, de levar não só o alimento espiritual, Sim, mas como o alimento físico também. A gente vê isso na nossa igreja. A Igreja Batista Amigos de Deus é uma igreja missionária, sim. né? E terremotos. Eu me lembro bem, eu costumo usar esse exemplo. Quando eu era criança, quando falava de terremoto, só se falava em um lugar. Só tinha terremoto. Ah, teve terremoto. No Japão. No Japão. Muito bem. Só tinha terremoto no Japão. Essa semana teve terremoto aqui. Pois é, exatamente. Então, já existia terremoto. O que é o terremoto? A movimentação das placas tectônicas. Então, só que antes a gente só ouvia falar de terremoto no Japão. Para você que está nos assistindo e é da minha época, você vai lembrar. E eu me lembro que eu era criança, eu devia ter uns 5 anos, quando falava que houve um terremoto no Japão, eu ficava tranquilo, eu não tinha medo, porque eu aprendi que o Japão era do outro lado da Terra. Se eu escavasse, eu ia sair lá do Japão, era uma coisa distante, estava do outro lado do mundo, né? Mas e hoje? Semana passada, 2 semanas atrás, teve um terremoto aqui perceptível, onde eu moro. O prédio onde eu moro tremeu em Contagem, em Sete Lagoas, na Grande Belo Horizonte, na Grande BH, vários lugares sentiram o tremor de terra. Sim, sim. E assim, é uma das maneiras de Deus falar conosco, né? Olha, eis que estou Às às portas. portas, né? E assim, é tão interessante quanto visível os sinais da volta de Cristo, né? É muito interessante. Versículo 9 agora, né? Sim. Pode ler para nós. Né? Versículo 9, Jesus continua e nos dá mais uma indicação dizendo o seguinte: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Interessante, porque a igreja, o senhor já tocou nesse ponto. Sim. A igreja de Cristo é uma igreja martírica. Sim. Desde sempre. Se a gente olhar na Bíblia, o povo escolhido, o povo de Israel, a nação escolhida. A gente olhar lá, quando surgiu um faraó que não conhecia José, não conhecia o povo da promessa, o que ele fez? Escravizou o povo. Sim. Fez 10 anos aí, esse ano agora, há uns meses atrás, quando teve uma crescente do Estado Islâmico, e eles pegaram ali, se não me engano, acho que 20 ou 30 cristãos coptas, né? E aí o Estado Islâmico gravou um vídeo institucional, né? Sim. Ajoelhou todo mundo na praia e decapitou todo mundo. Né? E eles foram um dos grandes mártires dessa geração. Porque o que aconteceu? Eu vi parte do vídeo, né, que na hora que aqueles cristãos estavam para ser decapitados, eles começaram a louvar o Senhor. Meu Deus. Começaram a cantar na praia, e começaram a louvar ao Senhor. E ninguém estava chorando, e eles estavam louvando o nome do Senhor. Meu Deus, isso é muito forte. E aí existe uma notícia que o próprio Estado Islâmico, né, parou de divulgar esse vídeo entre os grupos terroristas porque eles começaram a se converter. Meu Deus. Diante da atitude dos cristãos coptas. Então, assim, hoje, eu estou vendo ali em Londres, quando você vai fazer um culto ao ar livre, os crentes estão sendo presos. Né? Eu vi uma moça esses dias lá numa praça em Londres que ela começou a cantar, louvar o Senhor, pregar. Um rapaz muçulmano pegou ela pelo cabelo, puxou ela pelo cabelo para a praça fora. A polícia está prendendo. Né? E aí você pensa, você olha para Londres, né, que é um país, né, livre, que é um país avançado, que foi berço dos grandes avivamentos, dos grandes pregadores, né?
e tudo mais, quando você olha para uma Suíça, que foi rota da reforma protestante, quando você olha para uma Alemanha que entende Deus como uma cultura histórica, né? Cristo como uma cultura histórica, que celebra os 500 anos só de uma forma cultural, mas não como um estilo de vida, a gente percebe que Jesus está voltando, né? A gente percebe porque que a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sim. Né? Então você vai para uma Alemanha que está gelada, uma Suíça que está gelada, né? Uma Londres que está gelada, né? E aí você vê, Londres foi o primeiro país, a primeira cidade da Europa a ter um prefeito muçulmano, né? E a minha guerra não é contra muçulmano, a minha guerra é pro avanço do evangelho. É verdade. Não estou para brigar com muçulmano, não estou para brigar contra Islã, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Sim. Né? Mas nós estamos aqui para defender a nossa fé, que é a Sim. fé em Cristo Jesus. Né? E aí você vê esses países se rendendo, né? A doutrinação, né? Islâmica e tudo mais. E Questão da apostasia, né? é um sinal, é um dos sinais, né, da volta de Cristo. Eu queria que você falasse também de apostasia, é isso aí. Sim, nós vamos chegar na apostasia e só corroborando com o que o senhor falou, então a gente viu o mundo assistiu atônito há 3 semanas atrás o assassinato de um Marte. Sim. Né? Charlie Kirk. Charles Kirk. É isso. Nos Estados Unidos, no estado de Utah. Né? Então, que cara morreu por quê? Né? Morreu porque pregava o evangelho. Né? Então, assim, intolerância religiosa. Tem um texto que eu gostaria de ler, Sim. 2 Timóteo 3,12. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. É uma afirmação, ele está dizendo, olha, se você quiser viver piedosamente, vivendo em Cristo, não adianta, você vai ser perseguido. A gente fala aqui no nosso podcast de uma forma muito tranquila, Sim. Né? Buscando a paz, mas a própria palavra que confronta. A verdade, ela vai incomodar muita gente. Sim. A verdade da palavra de Deus incomoda. Não precisa de mim, de Bruno, de Adriano brigar. A própria verdade já confronta. Então, assim, o próprio Cristo nos ensina muitos princípios que vão incomodar, né, os modismos aí da sociedade aí atual. Aí, né? É verdade. Então, assim, se a gente quer viver em Cristo piedosamente, nós seremos perseguidos. Sim. Assim, nós aqui no Brasil ainda nós não vivemos aí a cultura do Marte, né? Aqui no Brasil... Não vivemos ainda. Embora, se a gente olhar ao longo da história, a gente vai olhar para Israel, lá no Egito. Quando a gente olha o livro de Esther, Sim. a perseguição religiosa aos judeus. Quando a gente olha para o Holocausto. Sim. E por aí vai. Sim. A gente... Por isso que a gente prega muito, está acabando nosso tempo, Adriano. É uma coisa que, assim, para nós, que a gente preza muito, é o foco na palavra, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, Jesus disse isso. Perdê-la-á. Verdade. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Qual que é o nosso desafio nos dias de hoje, né, pastor Adriano? É trazer esse foco nas palavras. Porque o que tem sido pregado ultimamente não está condizendo com aquilo que Jesus está falando. Né? Uma teologia da prosperidade, uma teologia de riquezas terrenas. E não é pecado prosperar, não é pecado ficar rico. Mas Cristo, ele nos ensina a negar a si mesmo, a tomar a nossa cruz, né? A cada dia. Né? Então, o Evangelho, ele é cruz.
ele é renúncia, né? E nós, como noivo, nós temos um objetivo, aguardar a volta de Cristo, nos preparar para ele. Né? Então, quando Cristo fala um mandamento novo eu te dou, qual que é? Que vos ameis uns aos outros. Né? E agora amar uns aos outros é fácil? Não. Não. Né? Sujeitais uns aos outros, o apóstolo Pedro fala, é fácil eu sujeitar o meu irmão? Não. Né? Então, No temor do Senhor. tem muita vaidade envolvida, né? No nosso meio, tem muito orgulho, mas diante de Cristo, todo orgulho tem que ser quebrado. É impossível estar diante de Jesus e ter orgulho. É impossível estar diante de Cristo e estar com a minha vaidade alta, porque a luz de Cristo, né, me mostra as nossas falhas. Então, esse desejo pela volta de Cristo, ele não pode de maneira nenhuma apagar. Né? Nós estamos aqui alertando sobre o princípio das dores, sobre os sinais da volta de Cristo. Né? Por quê? Para que nós não nos perdemos com distrações, né, nesses últimos dias. Eu queria deixar essa última palavra aqui, porque é importante para mim e acredito que seja importante para a igreja e para todos que nos assistem, que o nosso foco é Cristo, né? Que Cristo está voltando. Então, às vezes, coisas pequenas nos fazem perder a bênção. É verdade. Coisas simples nos fazem perder a bênção. Né? Nós estamos num país abençoado ainda, porque nós ainda não sofremos tantas perseguições Sim. quanto os outros países próximos estão sofrendo. Né? Então, o evangelho ainda na Europa, existe, na Europa né? Já tá em decadência. E aqui ele ainda vive uma crescente. Sim. Né? Mas até quando? Né? Então, eu gostaria que todos vocês que nos ouvem, né, que nos assistem, a viver esse foco que é a palavra de Deus. Né? Eu não quero a Bíblia para conhecer, para apontar, para falar que você está errado, que a sua teologia está errada. Não é isso. É para que juntos avancemos no temor a Deus. Né? Amém, amém. Nós estamos caminhando para o fim, né, desse episódio e é até bom, vamos deixar aqui um gostinho de quero mais. Sim. No próximo episódio, a gente continua falando desses sinais, ainda tem bastante coisa para a gente tratar aqui. Muita coisa. Pastor Bruno. Mas o senhor falou muito bem, a nossa intenção, nosso desejo, né? Nós viemos aqui hoje para dizer para você que está nos assistindo, que Jesus está voltando. Amém. É verdade. Você que um dia já entregou a sua vida a Jesus, mas que está afastado, talvez você esteja sem igreja. Então, o convite hoje é: volte. Jesus está voltando, mas volte para Ele antes. Para você que ainda não entregou, né, ainda não entregou a sua vida para Cristo, deixe Cristo controlar a sua vida. Então, esse é o convite do Evangelho, o chamado do Evangelho é o chamado ao arrependimento das antigas obras. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa Cristo governar a sua vida. E como o pastor disse, nós falamos disso no episódio passado. Existe uma coroa de justiça aguardando aqueles que amam a volta de Cristo. Vamos esperar juntos a volta de Cristo. Nós devemos amar a sua volta, ansiar a sua volta, não nos apegarmos às coisas terrenas. Nós não podemos, porque nada se compara com a glória que há de vir. Pastor, muito obrigado. Eu que mais agradeço. Uma vez, suas considerações finais. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer aí a vocês que nos acompanham aí no YouTube. É um motivo de muita alegria. Gostaria de agradecer a RVL, os estúdios, o Wilbert aí que nos ajuda toda vez. É uma honra. E que venhamos aí trabalhando para o avanço do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Deus abençoe sua vida. No próximo episódio a gente continua a falar sobre escatologia. Nos sigam nas redes sociais. Se essa palavra
tem edificado a sua vida, tem sido bênção, né, para você. Nós estamos no YouTube como Escola de Discípulos. Então nos siga lá, comentem, né, deixem suas dúvidas, né, quem sabe sugestões para o próximo episódio, né, Pastor Bruno? Ótimo. Dentro desse assunto de escatologia. No Instagram nós somos Escola de Discípulos IBAD, tá bom? Então Deus te abençoe e até a próxima.